Olá, segundo ano, espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa aula de Biologia, a gente vai continuar o capítulo 7 de Biologia 1. Na primeira parte, a gente aprendeu sobre a segunda lei de Mendel, então a gente falou sobre a lei da segregação independente, quando dois genes estavam em cromossomos diferentes e a gente analisava eles ao mesmo tempo. E agora a gente vai aprender a segunda parte desse capítulo, falando sobre a interação gênica. Então a gente vai falar sobre quando uma característica é determinada por dois ou mais genes e esses genes atuam em conjunto para então produzir esse fenótipo. Nesse caso, a localização desses genes pode ser em cromossomos diferentes ou então eles estarem no mesmo cromossomo. Nesse caso, a gente vai falar mais de interação gênica de genes localizados em cromossomos diferentes, porque a gente ainda não aprendeu quando os genes estão no mesmo cromossomo, ok? E a gente vai ver dois tipos de interação gênica: interação gênica não epistática e interação gênica epistática. Na interação gênica não epistática, os dois vão atuar e um vai complementar a ação do outro. Já na epistática, um gene, que é determinado gene epistático, ele impede a ação do outro. Vamos entender um pouco mais de como que isso acontece, gente. São várias coisas no nosso corpo que não são, e no corpo de outros animais, né, nos seres vivos, que não são determinadas por apenas um gene, né? Tem várias etapas no nosso metabolismo que o resultado final depende da ação conjunta de genes, principalmente no caso de coisas que são controladas por enzimas. Nós já aprendemos as enzimas, que são catalisadores biológicos. E daí são etapas, né? A gente fala de vias metabólicas. Então, por exemplo, aqui no nosso livro de Biologia 1, lá na página 55, a gente pode ver uma via metabólica genérica. Então, pega o seu livro na página 55 e essa via metabólica aqui genérica, bem genérica mesmo, fala que a gente tem um precursor P e um produto final C. E é esse produto final aqui que resulta no fenótipo observado. Mas para que a gente tenha esse produto final C, a gente precisa passar por uma série de etapas. Então, o precursor, ele é transformado, né? Ele é convertido em A por uma enzima, a enzima 1. O A tem que ser convertido em B pela enzima 2 e o B é convertido em C pela enzima 3. E da onde vêm essas enzimas? Essas enzimas são proteínas, e as proteínas são produtos, então, de resultado de informação genética. Então, é o gene 1 que determina, então, que vai formar a enzima 1, o gene 2 que determina a formação da enzima 2 e o gene 3 que determina a formação da enzima 3. E se você tiver, então, alguma informação errada, alguma mutação que vai determinar a não formação ou a não funcionalidade de alguma dessas enzimas, então se alguma dessas enzimas não funcionar, não for formada adequadamente, alguma coisa acontecer em qualquer uma delas, gente, não vai formar o produto final C. Então, se por exemplo, nesse indivíduo, a enzima 2 for mutante e não atuar, não vai formar o produto C. Se num outro indivíduo for a enzima 3, não forma também o produto C. Então, gente, qualquer uma delas, qualquer interação, qualquer coisa que aconteça nesse meio específico, a gente chama isso de interação gênica. Um gene interage com o outro para formar um produto final e daí a gente ter o fenótipo observado. Então, o fenótipo vai depender de dois ou mais genes, tá? Então, essa é a interação gênica. A gente vai começar, então, falando sobre exemplos que a gente tem, né? Nada mais fácil da gente aprender do que aprender com exemplos. A gente vai começar, então, com a interação gênica não epistática. O livro traz para nós vários exemplos, tá? De cada um deles. Eu vou trabalhar aqui com os exemplos mais clássicos e vocês podem observar os demais exemplos no livro.
Então, na interação gênica não epistática, a gente está falando, então, quando não há supressão interalélica, ou seja, um gene não vai inibir a ação do outro. Eles estão agindo em conjunto para ter o produto final e ninguém inibe ninguém. Então, aqui a gente vai falar do exemplo da cor da plumagem de periquitos australianos. Tem vários genes, a gente vai falar de dois principais, que é o gene 1 e o gene 2. O gene 1 a gente vai colocar aqui nos alelos a letra A, e para o gene 2 a gente vai colocar nos alelos a letra B. O gene 1, o dominante, azão, determina a produção de um pigmento que vai levar a cor azul na plumagem, nas penas do periquito, vai ter então a produção de um pigmento azul. E o alelo recessivo azinho não produz esse pigmento, a ausência do pigmento. Então, se não tem nenhum pigmento, não vai ter cor essa pena, tá bom? Já o segundo gene, o gene 2, o alelo dominante, Bzão, produz um pigmento amarelo, tá bom? E daí o Bzinho recessivo, ausência do pigmento, não produz pigmento nenhum, e daí não tem cor a plumagem desse periquito. Então, como que fica? A gente está vendo a mesma característica, a cor da plumagem. São dois genes diferentes. Um determina a produção de um pigmento azul ou a sua não produção, e o outro determina a produção de um pigmento amarelo ou a sua não produção. Então, vamos lá, olha. Aqui então, dois genes sendo analisados ao mesmo tempo, segundo a lei de Mendel, ok? Cromossomos diferentes. Então, se ele tiver o azão, pigmento azul, produz pigmento azul. Bzinho, não produz pigmento amarelo. Bom, azul com não produção de nada, plumagem azul, ok? Aqui, azinho, não produz nenhum pigmento. Bzão, produz pigmento amarelo, plumagem amarela, ok? Azinho, não produz pigmento. Bzinho, não produz pigmento. Gente, esse periquito não produz nenhum pigmento. Não produção de pigmento, a cor da sua plumagem será branca, ok? E no caso dele produzir os dois pigmentos? Gente, ele produz pigmento azul e ele produz pigmento amarelo. No caso, creio que vocês lembrem da aula de artes, quando vocês eram crianças, se a gente misturar pigmento azul com pigmento amarelo, a gente obtém, então, a cor da plumagem verde. E é assim, então, que é a determinação da cor da plumagem em periquitos australianos, tá? Então, é a interação de um gene com o outro, eles estão interagindo e dando a cor da plumagem, ok? Então, esse é um exemplo de interação gênica não epistática. Um não está impedindo o outro de se manifestar, tá bom? O livro traz aqui pra gente outros exemplos também, por exemplo, da coloração dos grãos de milho, a coloração do pimentão. A gente sabe que tem pimentão verde, amarelo e vermelho, e acreditem, existem também pimentões marrons, que não é tão comum aqui, na nossa região. Tem também o formato da crista do galo, também é interação gênica, tá bom? Então, vocês podem acompanhar outros exemplos, verem outros exemplos de interação não epistática nas páginas 56 e 57 do livro de vocês. Agora a gente vai para um segundo exemplo, que é da interação epistática recessiva. O que é a interação epistática? São situações onde um gene atua impedindo que o outro se manifeste. Então, quando um alelo impede que o outro gene se manifeste, a gente chama isso de epistasia. O gene que está impedindo que o outro se manifeste é o alelo epistático, ok? E o que está sendo impedido, está sendo suprimido, é o hipostático, tá? E daí pode ser que o gene que está impedindo seja dominante ou recessivo. A gente vai ver um exemplo de cada um. Vamos começar pela epistasia
recessiva, então a herança epistática recessiva, tá? Então a epistática recessiva, herança epistática recessiva. O livro também traz exemplo de pelagem de mamíferos, pelagem de camundongos e eu trago aqui a mais clássica, que é a pelagem de cor de pelagem de cães labradores, tá bom? Então aqui a gente tem os dois genes, ó lá, por isso que é a interação gênica, o gene 1 e o gene 2. O gene 1, chamado de B, é o pigmento da cor do pelo, né? Então, Bzão produz pigmento preto e Bzinho produz pigmento marrom. E daí você fala assim, nossa, então era para ter labradores pretos e marrons. Mas não tem, tem aquele mais clarinho, né? Meio bege, que a gente chama de dourado. Mas por quê? Né? Então, vamos entender. É o gene 2 que está atuando nesse caso. Daí a gente chama de Ezão dominante, não impede a deposição de pigmento do pelo. Então, ele não impede este pigmento que é produzido, vai ser depositado nos pelos do labrador e vai, então, manifestar a cor do labrador. Mas a gente tem um alelo recessivo, por isso que é uma herança epistática recessiva, e o Ezinho recessivo impede a deposição desse pigmento. Esse pigmento não vai ser depositado. E se ele impede que o outro se manifeste, então ele é denominado alelo epistático. Então, este aqui é o alelo epistático, prazer, herança epistática recessiva. Então, vamos ver como que fica aqui o genótipo. Olha só, Bzão, pigmento preto, né? Então, preto, pelagem preta. Só que daí você tem que ver aqui sobre o gene epistático, se esse Bzão vai poder se manifestar. Vamos ver, Ezão, Bzão, preto não impede, ok, vai se manifestar. Então, a pelagem desse cachorro vai ser preta. Bzinho, pelagem, pigmento marrom. Vamos ver se vai se manifestar. Ezão, sim, vai se manifestar, então a pelagem vai ser marrom. Agora, Bzão, pigmento preto. Só que é Ezinho, né? Porque se é recessivo tem que ter duas cópias. Então, se tem duas cópias, vai impedir. Então, esse cão não vai ser preto. A pelagem dele vai ser dourada, porque esse pigmento não vai ser depositado nos seus pelos. E a mesma coisa aqui, Bzinho, era para ser marrom, pigmento marrom, mas Ezinho, o pigmento não vai ser depositado nos seus pelos. Esse pigmento vai ser impedido de ser depositado nos seus pelos, então esse cão vai ter a pelagem marrom, tá? Então essa é a herança epistática recessiva. Vamos ver agora o exemplo da herança epistática dominante. Funciona da mesma forma, só que agora o gene que vai impedir vai ser dominante. Na herança epistática dominante, a gente tem aqui, como exemplo no livro, nas páginas 60 e 61, a cor de frutos em abóboras e a plumagem de galinhas. Eu trouxe para vocês a cor da plumagem de galinhas, que é mais clássica, tá bom? Então, a gente tem o gene 1, Czão dominante, a plumagem da galinha é colorida. E Czinho recessivo, a cor da plumagem da galinha é branca. Você fala, nossa, mas, né? Como assim? A gente tem aqui, então, o gene 2, que Izão, então, por isso que é dominante, epistasia dominante, herança epistática dominante, impede a pigmentação. Então, ele não vai deixar essa plumagem ser colorida, ele vai impedir que essa pigmentação se manifeste. E o Izinho recessivo não vai impedir, então esse, né, o Izão dominante é o alelo epistático, tá bom? Então, vamos lá, Czão é para ser colorido. Vamos ver se vai se manifestar. Izinho não impede, ok, plumagem colorida. Tudo bem, se manifestou. Czão é para ser colorida. Izinho, poxa vida, impede a pigmentação, não se manifesta. Plumagem branca, não manifestou, né, quando não tem pigmento branco, tá bom? Então, não se manifesta porque a plumagem é branca aqui, tá? Então, Czinho, a plumagem é para ser branca. Izinho não impede nada, então a plumagem é branca mesmo, fica branca, tá bom? E aqui Czinho, mas tá impedido, vai ser branca, continua branca mesmo, tá bom?
Então, ó, o isão impede a pigmentação. Então, aqui era para ser colorido e não é colorido. E daí é dominante, por quê? Porque aqui é o dominante que está impedindo, é o alelo epistático, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vejam, por favor, os próximos exemplos aqui no livro, que vocês podem ter o contato. Para fazer os cruzamentos, funciona exatamente como a segunda lei de Mendel, fazendo o quadro de Punnett estendido. A gente tem que tomar todos os cuidados que a gente tomava na segunda lei de Mendel para fazer a formação dos gametas com o chuveirinho, fazer aquele quadro de Punnett com as 4 linhas horizontais e verticais. Só que daí na hora de ver o genótipo e o fenótipo, a gente tem que tomar os cuidados necessários. Para quê? Principalmente se for herança epistática, para a gente ver se tem alguma coisa sendo impedida ou não, se o fenótipo vai se manifestar ou não vai se manifestar, ok? Então, por hoje é isso. Vou deixar a tarefa para vocês fazerem e as demais instruções para a segunda aula. Vejo vocês em breve. Até mais. Tchau, tchau.